Vamos lá. Tell us when. Thank you. Good. E aí, gente? Oi! Olha onde eu estou Olha hoje. só quem veio visitar. Hoje eu vim aqui visitar e ouvir umas histórias maravilhosas aqui com... Vocês vão saber. Daqui a Lília. pouquinho, né? Ai, gente, tô emocionada, hein? Muito bom, né? Nós somos da onde, Isadora? Do Ponte Brasil, USA. Regiane Cawthron. O seu podcast que faz aquela ponte. Aham, maravilhosa. Entre vocês aí do Brasil, Portugal, de onde tiver brasileiro, a gente faz a ponte, certo, Isadora? Com certeza. Então Onde vamos tiver com a brasileiro, gente. vem com a gente. E você mudou de nome, eu estava falando lá no Instagram, você mudou de nome. Qual é o seu nome agora, Isadora? Agora é Isadora Suzarte Raymond. Dá licença, gente, ela é Mudei, Raymond agora, gente. poderosa. Fiz um estudo aí, sabe, da numerologia, que é a ciência que estuda os números, e descobri que esse nome é dinheiro. Ó, Então, vamos lá, né? Vamos o lá. nome que Vamos dá dinheiro. tentar. Então, gente, como a gente estava falando, é sempre bom ter vocês aqui. A gente está ainda numa transição, né? Como vocês sabem, a Keila está cuidando da vida dela, está fazendo umas coisas diferentes e ela precisa desse tempo, né? Então, ela está resolvendo a vida dela, por enquanto. E eu estou aqui. Estou aqui firme e forte com vocês, trazendo co-host, a coisa Dora. A gente está aqui cuidando do Estamos lugar aqui, da Keila para quando ela voltar, né? Estamos cuidando, né? Tá bem cuidado. Exatamente. E hoje a gente tem com a gente uma convidada super especial. Quer introduzir, Isadora? O nome da nossa convidada, quem é? A nossa convidada de hoje é a Lilian Roque, uma psicopedagoga, que também é pedagoga, que também é professora, tem mestrado, mas eu vou deixar ela se apresentar. O microfone é todo seu. Olá, muito obrigado pela oportunidade. Até eu me emocionei de você falar tanta coisa aí de mim. Mas eu sou pedagoga de formação, eu tenho mestrado em educação, sou psicopedagoga também e sou mãe. Eu falo assim que, antes de tudo, eu sou mãe, sabe? Foi a maternidade que me trouxe muitas descobertas nessa área que eu já tinha escolhido antes de ser mãe. Eu sou escritora de livros infantis, sou professora de português como segunda língua e sou uma mulher. Maravilha. Uma mulher bombril. Já ouviram? Já. Isso aí, mulher Mil e uma bombril. utilidades, né, da minha época. Uhum. E de onde que você é do Brasil? Quanto tempo você está aqui? Essa é a nossa pergunta-chave. Eu sou do estado de Goiás, de uma cidade chamada Cidade de Goiás. Ok. Uma cidade histórica, onde nasceu aquela poetisa Cora Coralina. Uau, adoro. Yes. Gente, onde nasceu Coralina, tinha que ser uma escritora, né? Tinha pra onde? Tinha que fazer jus, né? Cresceu ouvindo Coralina. Coralina. Uma Isso trava-línguas. E eu estou nos Estados Unidos desde 2002. 2002, uau. Muito tempo. É muito tempo, né? Quantos anos que você está nos Estados Unidos? Não se preocupe, que eu não vou perguntar a sua idade. Não vai fazer igual as crianças da escola que eu fui, né? Não. Tem com 23 certeza. anos. Vai fazer agora em novembro, dia 22 de novembro, faz 23 anos que eu estou nos Estados Unidos. Uau. Uma vida inteira. É uma hein? vida inteira. Da minha idade, quase. né? Da Do nossa, tempo né? que Isadora? questão de nascimento, ela tem que morar Né? aqui. Chegou bebê também, né? Cheguei. Acabei de formar e vim. Ah. E Lilian, quem era Lilian há uns anos atrás? E que menina que você foi? Olha, eu sempre gostei de estudar, de ir pra escola. Eu falo que eu não era a mais inteligente, mas eu era a mais esforçada. Eu sempre fui assim, tirei nota boa. Eu sempre fui amiga, eu jogava queimada com as minhas amigas, gente. Acredite ou não, eu era péssima. Eu jogava a bola com as duas mãos. Mas eu era sempre uma das primeiras a ser escolhida. E era líder do grupo também, copiava os trabalhos, botava o nome das amigas, né? Eu sempre tomei frente dos grupos mesmo. Não sei como meu você Deus. sabe. Só de me conhecer um pouquinho. Você Mas é porque eu era aquela que dizia assim, bota meu nome aí. Não, eu era a que fazia e botava o nome das amigas. Brincadeira. Mas assim, eu sempre fui muito querida no meu meio. Então, as meninas me escolhiam na queimada pela consideração, não porque eu era boa. Mas eu sempre fui muito sonhadora. Eu morava numa cidade pequena e eu sempre quis ser psicóloga.
Só que quando eu fui fazer minha faculdade, onde eu morava, não existia psicologia. E como eu fiz o curso normal, antigamente era normal, Antigamente né? era Gente, normal. quem conhece o curso normal aí? Vocês já ouviram falar Quem nisso? fez o curso normal? Olha, não é muito tempo, viu? Não vamos falar que esse curso normal é de muito tempo, não, viu? Vou abrir uma caixinha de perguntas lá no meu Instagram para saber se o pessoal sabe o que é curso normal, tá? Mas conte pra gente o que é um curso normal. Assim, o curso normal você estuda magistério, né? Você estuda como ser professora, como ensinar as crianças. A minha mãe era professora. Então, assim, eu acho que o que eu mais... eu segui minha mãe pelo fato de não ter psicologia onde eu morava. Então, eu falei, o melhor curso que eu vou fazer é pedagogia, porque eu gosto de criança. Eu queria ser psicóloga infantil. Aí eu falei que pedagogia, então, tem mais a ver comigo. Aí eu fui e apaixonei, porque pedagogia é a ciência que estuda educação. Então, eu gosto muito de estudar sobre educação, sobre o desenvolvimento infantil também. Gente, Que eu legal. também sou pedagoga, tá? Mas hoje eu estou aqui assim, me deleitando, só aprendendo. Isso. E aí eu queria muito... Eu não pensava em vir para cá. Não era um sonho que eu tinha. Mas aí meus pais vieram. E eu comecei a pensar, poxa, acho que eu não quero ser mais professora. Acho que eu quero ir embora para os Estados Unidos. E eu vi a oportunidade de vir e vim. Quando eu cheguei aqui, descobri que eu amo ser professora. Mas era um sonho vir para os Estados não, Unidos? Não era. Não. Não era. Eu não imaginava como era os Estados Mas Unidos. seus pais vieram primeiro e te deixaram vocês lá? Sim, me deixou porque eu fazia faculdade. Você tinha outro irmão? Eu tenho um irmão, mas meu pai né? meu irmão veio junto. Ah, tá. E eu fiquei, porque eu estudava, né? E aí eu não queria vir de jeito nenhum. Aí depois eu falei, ai, tô tão cansada. 5 anos sendo professora. Aí eu acho que eu não quero isso pra mim. Não, é muito cansativo e tal. E quando eu cheguei aqui, que eu fui trabalhar, né, braçalmente, eu falei, ser professora é o que eu amo, sonho, gente. né? Eu gosto de ser sonho. professora. Então eu precisei sair do Brasil pra vir pra cá pra descobrir que eu gosto de ser professora. Mas e aí? A gente falou aí de Cora Coralina, falou do seu desejo por livro, de você ser escritora. Mas conta pra gente, como é que nasceu essa paixão por contar histórias? Foi depois que você foi mãe? Foi antes? Conta um pouquinho pra gente essa versão aí, Lilian, escritora. Então, eu tinha uma professora de português e literatura, quando eu estava, acho que no ginásio. E todos os dias ela chegava com o mesmo livro para contar, para ler 2 páginas. E assim, eu ficava esperando outro dia ter aula para escutar a história. Lilian, no ginásio, que você diz assim, é a 8ª série, né? De 5ª a 8ª, né, Lilian? Só para as pessoas que... Sabe que as eu pessoas... entregando a idade então, aqui. as pessoas que estão no Brasil e que não, tipo assim, já são mais novas, elas não vão entender. Então, o que ela tá fazendo no ginásio? Ela tá indo pra academia? O ginásio, na minha época, era de 5ª a 8ª. De 5ª a 8ª série, né? E agora né, ensino Lilian? fundamental, né? Ensino fundamental. Eu não preciso me evoluir. A gente, eu também fico assim, como assim não tem mais ginásio? O quê? 9ª série? O que é isso? Que 9ª série é essa? Era Não tem mais pré, né? primário, Agora já, o pré já era é a primeira, coisa assim, né? pré-primário, depois primário, ginásio e normal ou curso... Ou segundo grau. Segundo grau. Segundo grau. Agora é educação infantil, ensino fundamental 1, ensino fundamental 2... ensino médio, Eu também não sei. nem faculdade. Eu não sei, filha. Ensino médio e aí você Ensino faz médio é o segundo totalmente grau. fora. Ensino médio segundo grau. Antigamente, né? Parece que não existe no Brasil mais escolas técnicas, assim, dentro das escolas regulares de ensino médio, parece que não tem mais escola técnica, é tudo ensino médio e aí tiraram as escolas técnicas e colocaram, por exemplo, escola do governo, parece que não tem mais técnico, acho que só governo federal, estadual, mas eu acho que isso varia de cada estado, pelo menos lá em Salvador era assim. Não tinha mais ensino tecnicista, né? Era o generalista para preparar para o Enem. Não sei se ainda está assim. Quando eu saía 9 anos atrás, tinha mudado. Então, não, eu estava acho que era 5ª ou 6ª série. E aí uma professora sempre trazia um livro, e o livro chamava Meu Professor, Meu Herói. Então, foi um livro que me marcou muito. Aí, todo dia que tinha aula, ela chegava e lia 2 páginas. E pra gente era assim. Eu ficava vidrada naquilo. E essa mesma professora mandou a gente ler Poliana. Poliana menina, Poliana moça, Poliana mulher. Não sei se vocês leram. Sim. E isso também me marcou muito, esse livro. Mas ficou assim, sempre gostei de ler, mas nada em pensar em escrever. Depois que eu fui mãe, eu pensei assim, eu queria deixar algo para os meus filhos que não acabasse, para os meus descendentes. O que pode ser? O que na minha área que eu podia fazer? Eu falei, poxa, eu posso escrever um livro. E eu tinha uma história, que é uma história sobre a minha filha. Minha filha chama Luma, e eu escrevi uma história sobre Luma, a menina que andava no mundo da lua.
Tá aqui meu livro. Legal. Aí eu escrevi, deixei essa história lá e eu pensei, eu vou fazer um livro, mas sabe assim, quando você não sabe nem por onde começar? Eu não sabia nem por onde começar, como que eu fazia um livro. Porque eu pensei, esse livro, pensa assim, meus netos, minha avó escreveu um livro, meu bisneto, minha bisavó, como a família da Cora Coralina, né? Sim. Então, tem orgulho. E aí eu fui procurando, conversando, procurando, aí consegui um contato de uma pessoa lá no Brasil que dizia ter uma editora e nós começamos a conversar e, assim, foi muita dor de cabeça o primeiro livro. Muita dor de cabeça. Eu fiquei 3 anos no processo de publicar um livro. Sendo que um livro você demora o máximo 1 ano. Mas por quê? Porque a pessoa não era um profissional. E eu não tinha muito conhecimento também. Então, ele pediu um São os erros e acertos, muito, né? muito. Os erros e o acertos pacote, da vida. tinha a ilustração inclusa, mas quando ele me mandava os desenhos, eu Você não queria gostava. chorar, sabe? Não tinha IA naquela época, né? Tinha. Então, Não, a e eu gente já falava nem assim, como- mas as crianças vão correr dessa ilustração, elas não vão querer o livro. Nossa, eu fiquei muito chateada. E eu falei assim, não vou mais escrever. Esse vai ser o primeiro, vai ser o último, não quero mais, que é muita dor de cabeça. Quando o livro chegou na minha mão, eu falei, peraí, foi tão difícil, mas foi tão gratificante pegar o livro. E eu conheci um escritor lá do Paraná que dava aula de escrita criativa, dava cursos. Falei, pronto, eu vou entrar nessa área para aprender mais. E ele me ajudou muito, que foi quando ele me ajudou a escrever o segundo livro, que esse professor, através desse professor, esse Jogo dos Absurdos, que também legal, ficou gente, lindo, ficou lindos, lindo né? esse livro. E aí eu falei, agora eu quero continuar. E gostei, já tô no meu 4º, tô terminando o meu 5º. O 5º agora vai ser em inglês. Você começou em que ano? Olha, esse livro eu consegui publicar ele em 2022. Esse foi o primeiro. Mas já tinha uns 3 anos que eu estava nesse processo. Nossa. Aí o outro foi em 2023, esse. Então, assim, do primeiro para o último foi. por ano. Mas é o que Segura. eles falam, né, Lilian? Taking off, quando o avião vai taking off, leva bastante tempo e bastante fuel, né? A gasolina, a gente tem que queimar bastante fuel. Depois que já tá lá em cima, já só glide, né? Às vezes é muito pouco fuel que gasta, né? Então, o primeiro foi, assim, doloroso, mas... aí Então, depois eu você me sabia... perdoei, sabe? Aham. Várias vezes eu falei, não, me perdoo. Porque se eu tivesse que escrever esse livro novamente, sairia diferente. Para mim, hoje eu vejo defeitos e vejo coisas que eu tinha que ter feito diferente. Mas eu olho e falo, não, me perdoa, porque foi o primeiro, eu não tinha nenhuma noção. Então, os próximos serão melhores, entendeu? Você mudou de editora, né? Eu mudei, porque na verdade nem era uma editora. Era uma gráfica. Ah, meu Que Deus. me enganou, Ah, meu Deus. Mas eu mudei sim. Então, os outros, cada um são de uma editora diferente. Uhum. Cada um tem uma editora diferente. Isso. Porque o processo de escrever livro, ele, assim, depende, como eu te falei antes, depende da história e se a editora gosta. Cada editora tem uma linha de história. Você pode entrar nas editoras e falar, essa aqui, sempre os livros dela tem uma... Como que fala? Assim, tá ensinando alguma coisa. Uhum. Aí a outra fala, é só história engraçada. Aí, então, toda editora tem uma linha diferente de escrita. Entendi. Então, quando a gente escreve um livro que vai mandar para a editora, a gente tem que ver se a editora tem a ver com a sua história. A história, isso. Essa história aqui, que eu escrevi aqui, essa Brincando nas Nuvens, eu publiquei ela em português e inglês. Ela está em português e inglês. E ela quem publicou ela foi a Tudo. E a Tudo tem como público-alvo crianças brasileiras que moram fora do Brasil. Então, tem vários livros que ajudam as crianças que nasceram fora do Brasil a aprender português. E eu acho que eu vi esse livro na Amazon. Sim, Tá na Amazon, ele tá na certo? Amazon, isso. Em inglês? Inglês e português. Acho que eu vi em inglês. Tem os dois. Eu tenho uma curiosidade, não está aqui no script, mas eu tenho uma curiosidade. Como é que você faz? Eu já entendi que a editora precisa ter uma certa comunicação, né, entre o que você está, o conteúdo e a editora. Mas como é que você faz hoje para selecionar? Você está aqui, as editoras são brasileiras. Você tem investidor? Tem alguém? É produção Não, própria? No Brasil, você pode olhar as editoras que estão recebendo originais, pode mandar sua história e eles vão te dar um prazo de 2 ou 3 meses para te responder. Se eles gostaram da sua história, ou se eles não estão querendo, se estão fechados. Então, assim, você pode comunicar diretamente com a editora. Aí você põe para submissão. Isso mesmo. Agora, aqui nos Estados Unidos é diferente, porque aqui você tem que ter um agente literário que te represente. E quem vai achar uma editora para você é o agente literário. Uau! E aí você tem que pagar ele, obviamente.
Você não paga ele, mas ele vai receber a porcentagem das Comissão. vendas. Isso, comissão. Comissão. Isso mesmo. Você não paga pelo trabalho dele, mas também para achar um agente, gente, é muito difícil. Eu já recebi 10 rejeições. Pelo agente? Porque eu tô com uma história, porque eu tô com uma história agora que chama Maria Doesn't Speak English. É assim, uma aluna minha, lá de português, ela veio para cá com 3 anos e aí ela começou a estudar português com a gente e ela foi para a escola com 5 anos sem falar nada de inglês. Mas eu já alfabetizava ela em português. Porque os pais pretendiam ir embora, né? E aí, essa menina, ela começou a ter pavor da escola, porque ela não conseguia entender nada. Ela ficava, assim, perdida na escola e chorava. Uma vez ela sonhou que o monstro estava comendo a escola, porque não queria ir para a escola, essas coisas todas. E ela me deu uma ideia de escrever um livro sobre uma criança que veio do Brasil para cá sem falar nada de inglês e teve vários desafios na escola. Então, esse livro já está escrito, já tem uns anos, essa história, né? E aí eu mandei para alguns agentes para ver se os agentes podiam me ajudar a procurar, porque eu quero que esse livro desenvolva empatia nas crianças que falam inglês, para que elas entendam que as que não falam passam por desafios, né? Tem challenges na escola. E aí consegui 10 rejeições. It's okay. It's okay. Então, aí desisti? Não, desisti não. E eu conversando com uma americana que já publicou um livro, e ela me perguntou assim, por que você precisa de um agente? Sua história é tão boa, faz você mesmo no Amazon. Aí eu consegui uma pessoa que está fazendo tudo para mim, aí ele vai colocar no Amazon, no Barnes Nobles, em algumas plataformas para vender. Mas eu mesmo vou publicar. Mas ele é americano ou brasileiro? Americano. Agora eu estou comunicando com o americano. Eu quero, assim, um público-alvo americano, porque eu acho que os americanos precisam ser educados. Sim, eles precisam entender eles precisam o que os imigrantes exatamente, sentem, né? Quero que eles tenham empatia. Embora, das experiências que eu tenho com americanos, eles são, né, os adultos, pelo menos, eles são bem pacientes com relação a essa trava, né? Esse em inglês meio broken, que, né? Sim, às vezes fica broken faltando English, yeah. o verbo, alguma coisa. Eu mesma, às vezes, eu dou aquela, né, derrapada. Mas, sim, eu acho que os americanos eles têm muita paciência, mas eles querem ver progresso. Eles querem ver você tentando, entendeu? Então, tipo assim, como eu sou casada com um americano, vira e mexe, quando tá numa roda de brasileiro e todos nós sabemos falar inglês, meu marido ainda tem essa coisa, tipo assim, se vocês todos sabem falar inglês, por que ainda continuam falando em português quando tá todo mundo aqui? Então, vocês excluem quem está de fora, né? Então, eu falo para ele assim, porque a nossa língua é a que vai... Quando a gente não fala em inglês, em português, quando a gente não fala a nossa língua no nosso meio, algumas pessoas pensam até que a gente é snob, né? E eu falei isso para ele, eu falei assim, olha, algumas pessoas eles podem achar que a gente é snob, porque até os hispanos, quando eles pensam que eu sou hispana e que eu tô falando, respondendo em inglês para eles, sem falar o espanhol, o portunhol, eles acham que eu tô, tipo assim, querendo me sobressair deles, né? Então, eu tive essa conversa com meu marido. Porque acaba que a língua, ela exerce um poder, né? Gente, mas falar português é muito mais emocionante quando você está contando as histórias, então. Claro. Porque quando a gente fala inglês, parece que fica muito mecânico, assim, você não sente a sensação que você fala em português. Português é melhor. É verdade. Meu marido fala que para ele, que ele também é americano, ele fala que para ele ouvir em português é como se ele estivesse ouvindo em chinês. Porque tudo que ele consegue entender é... E a gente dá muita risada, né? Porque a gente eu tento ensinar, mas esse negócio da língua. Eu já ouvi alguém dizer que ouvir português é como ouvir gente cantando. É. Eles falam que o português soa música, sabe? Assim, é bom, né? É bom. Sim. Achei bonito também. Mas, Lilian, então, desde essa trajetória sua, chegou, sua professora te incentivou, você ficou apaixonada já, então você se identificou, né, e deixou isso fluir através de você. Então, entre escrever o seu primeiro livro, como você acha assim que como a gente pode educar nossos filhos a quebrar o ciclo da tela e começar a pegar mais o livro? Porque até então tem até os Kindles da vida, né? E os Kindles nada mais é que eletrônico também. Então, o que você acha melhor? Papel, Kindles, leitura, doesn't matter se é papel ou se é Kindle?
como você acha que a gente pode quebrar esse ciclo de tela das crianças já desde novinha, de 6 meses, 8 meses, às vezes eu vejo a mãe deixa mexendo no celular. Então, se você for olhar estudos, eles falam que até 2 anos criança não pode ter tela, né? Mas aí a gente, com essa vida corrida da gente, a gente acaba que não consegue esperar até 2 anos para dar tela para as crianças. Mas com relação à leitura, eu acho assim que tudo vale, tanto o Kindle quanto o papel. Mas a gente só consegue desenvolver o gosto e o hábito pela leitura com as crianças dando exemplo. Não adianta a gente mandar a criança ler um livro, pegar o celular e ficar no celular. Eu fiz um e-book justamente com isso, chama Como Desenvolver o Gosto e o Hábito pela Leitura com seu filho de forma fácil. Lá tem várias atividades que os pais podem fazer com as crianças, tem várias ideias de como desenvolver esse gosto, esse hábito pela leitura. Mas uma dica se vocês querem ensinar o filho de vocês a gostar da leitura, leia também. Porque não o pai adianta. tem que gostar, porque também se não gostar, né? Aquela coisa, faça o que eu faço. Como é? Faça o que eu falo. Faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Isso mesmo. Isso aí. A gente realmente porque precisa se não der exemplo, eles não vão gostar, eles não vão aprender. Se você está com o seu celular ou está assistindo a televisão e bota seu filho para ler, para ele vai ser um castigo, não vai ser uma coisa boa que ele vai sentir. Entendeu? Então tem que dar exemplo. Mas eu acho assim, pegou um livro, dá um livro para o seu filho, pega outro, senta do lado, cada um vai ler, a criança que já lê, né? A criança que não lê ainda pode ter algumas atividades para fazer com que ele aprenda a gostar da leitura. E aí a gente está falando sobre leitura com pai, com filho, e aí a gente vem nessa questão do vínculo emocional, né? Como é que a leitura pode ajudar nessa construção do emocional? Principalmente para a criança brasileira que vem para aqui para os Estados Unidos. Como é que seus livros ou a leitura ela pode ajudar nisso? Então, uma coisa assim muito interessante é que estudos feitos descobriram que leitura tira um pouco do estresse e da ansiedade. Você já viu tanto que as crianças hoje estão estressadas e ansiosas? Principalmente por causa de tela, né? Porque antigamente, eles falam assim, que antigamente, na nossa época, quando a gente assistia, eu gostava de um desenho, não sei se vocês assistiam, Caverna do Dragão. Aquele com He-Man? Não, Era o He-Man. Um que tinha o Mestre dos Magos. Mestre dos Magos. Eles foram para um outro mundo e eles queriam voltar para o mundo deles. Mas todo episódio abria o portal para voltar para casa deles, mas eles não conseguiam. Quando conseguiam, ficava para trás e eles voltavam. Mas o que eu queria te contar para vocês é o seguinte, que nós sempre esperávamos o outro dia para assistir o próximo episódio. Sim. Nós tínhamos essa paciência, né? Não tínhamos essa ansiedade. Agora não. Agora a criança começa a assistir um desenho, ele quer assistir até o final do desenho, vai no YouTube, vai em outras plataformas e consegue assistir o final. Eles não têm essa dinâmica de esperar para o outro dia. Sim. Até entendeu? mesmo nós, né? A gente faz, como é que eles falam? Tem um nome próprio, tipo, a gente fica assistindo os shows pro resto da vida, tipo... Maratona, maratonando a série. Aí assiste 10 episódios num dia só, né? Porque a gente não consegue esperar aquele suspense, né? Eu mesmo confesso, eu comecei a assistir a novela Vale Tudo com Odete Roitman e maratonei até chegar no capítulo. Você tá brincando. Sim. Quando dá 8h20 daqui, que é 9h20 do Brasil, eu pego aqui minha Globoplay e vou assistir, minha filha, ansiosa. Tá e é muito do que você tá falando. A leitura, esperando. ela ajuda a criança a tirar a ansiedade, esse estresse desse mundo virtual que eles vivem nele. Então, para construir esse emocional dele, a leitura é muito importante. E também, com a leitura, ele consegue expressar as emoções. Porque já viu criança jogando videogame? Eles ficam tão travados, tão com tanta raiva, E com a leitura, não. A leitura vai começar a desenvolver... Você usa a imaginação, né? Isso, usa a imaginação, vai começar a desenvolver bastante essa emoção que eles têm dentro, poder, né, verbalizar também essa emoção, que é muito importante. Muito legal. Esse meu e-book também, quem tiver alguma dúvida, pode ir lá, tá no Amazon também. Tá no Amazon também? E só colocar meu nome lá, eles vão achar esse e-book. E lá eu dou várias sugestões de brincadeiras, de atividades para fazer com as crianças. E tem uma idade
uma idade certa que não é certa, tem uma idade limite ou uma idade padrão para essas brincadeiras ou para os seus livros? Qual a idade que você... Os meus livros varia bastante. Tenho até 12 anos, os meus livros são bons. Tem de bebezinho, esse aqui mesmo dá para criança menorzinha, o Luma também. Os outros 2 são um pouquinho para criança maiores. Mas vale a pena, assim, quando você pega um livro que não é para criança menor, como esse aqui, por exemplo. Esse aqui tem algumas palavras, ele fala absurdamente, absurdo. As crianças menores não vão entender. Mas o que os pais podem fazer? Os pais podem contar o que vê na ilustração. Tá vendo? Olha, imagina se a planta comesse todos os celulares. Imagina se a chuva caísse de baixo para cima. Entendeu? Então, assim, os pais podem usar qualquer livro. Legal. Pode usar as ilustrações e contar a própria história. Ou deixar a criança contar a história que ela está vendo aqui. Né? Tá vendo? E eu tô vendo que esse livro também é para crianças que estão começando a aprender a ler, né? Porque tem Porque poucas as frases palavras, são né? bem curtas, muito legal, gente. Então, as ilustrações dizem muito. Então, eu acho que qualquer livro que você pegar, você consegue ler com a sua criança de qualquer idade. Depende de você, né? Agora, se você quiser ler só realmente o que está escrito, aí tem as faixas etárias. Geralmente, atrás assim, ó, fala, por exemplo, esse aqui fala leitura compartilhada de 3 anos a mais, independente de 6 anos a mais. Entendi. Então, geralmente, nos livros falam faixa etária, né? Essa isso. palavra que eu queria lembrar. E Lilian, tem alguma história que marcou você na sua vida? Todas as histórias marcam, né? Mas alguma que te marcou mais? Dos meus livros? Dos seus livros, então, escrevendo os quando livros. Quando a minha filha, quando eu estava grávida da minha... Foi assim, quando eu tinha 15 anos, eu morava numa cidade pequenininha, nasceu uma Luma. E eu fiquei apaixonada nesse nome. Falei, nossa, eu quero uma Luma, porque eu sempre gostei muito da Lua. Da Lua. Sempre fui apaixonada com a Lua. E aí, quando a Luma veio, eu falei, quando eu for escrever uma história, eu falei, eu vou escrever sobre a Luma. Então, essa história conta a história de uma menina que queria muito conhecer a Lua. Aí ela conseguiu ir lá conhecer a Lua, só que quando ela chegou lá, não era nada do que ela imaginava. Porque ela tinha, assim, vários planos de como seria a Lua. Sonhava que na Lua tinha carrossel, tinha parquinho de diversão, sabe? Então, nesse livro, no final dele, o melhor de tudo é que ele não tem um fim. Então, quando que eu leio para a criança me ajuda a criar o fim. Então, eu faço a criança se envolver na história. Então, essa história, por mais que se eu fosse reescrevê-la, seria um pouco diferente hoje, mas ela é a que mais chama a atenção das crianças. A Luma tem quantos anos hoje? Hoje ela tem 13. Mas por quê? Porque é uma história participativa. Eu consigo ter as crianças participando da história. Legal, fiquei curiosa né? para ver essa história que não tem fim, hein? Depois eu quero ver. Não tenho um filho pequeno, mas posso dar de gente, presente. Eu amo ler literatura infantil. Isso. Quando eu vou na biblioteca, eu só vou na parte infantil e só vou ler livro infantil. Porque com eles eu tenho outras ideias, é claro, né? Mas eu gosto muito, acho que me chama mais atenção. Legal. Muito legal, muito legal. E deixa eu ver aqui. E como é isso de leitura em sua casa? Os meninos têm... Você tem quantos filhos? 3? 2. 2 filhos. Eles têm hábitos de leitura. Como é que você tornou isso prazeroso? Porque normalmente a gente começa na nossa casa, né? Como é que foi esse processo, né, para os meninos, sabendo que você gostava de ler, que você escrevia? Olha, eu alfabetizei meu filho, quando ele tinha 1 ano, eu comecei a alfabetizar ele em português. Eu tenho um canal no YouTube... Quantos anos? 1 ano. Meu Deus! Eu tenho um canal no YouTube que eu coloquei todas as minhas coisas pessoais para guardar, Aham. que ele tinha 2 anos e ele estava falando todo o alfabeto, Mentira. as formas geométricas, tudo, você tem que ver uma graça. Então, eu sempre tive essa coisa de alfabetizar eles quando eles eram bem pequenininhos. E aí, assim, a gente sempre lia livros juntos, contava a história da Bíblia juntos. Minha filha tem alguns vídeos, quando ela era pequenininha, contando histórias, sabe? E sempre incentivei eles a ler. Hoje, por mais que ensinei a ler, eles não são tão fã de ler. Meu filho, ele gosta mais de ler. Antigamente, meu filho pedia de presente de férias, livros. Né? E agora já não mais, com 16 anos, agora ele só lê os que precisa ler na escola, né? Mas eles gostavam muito de ler, eles tinham muito esse hábito de ler, de pegar os livros e ler as ilustrações quando eles eram pequenos. Eu sempre deixei
um livro na mão deles e perguntava o que eles estavam vendo para desenvolver esse raciocínio da criança, né? Essa imaginação. Eita, menino, filho cresce e, né, todos os hábitos que a gente trabalhou a vida inteira. Ai, não. Mas tem uma coisa que, assim, eu não me arrependo e que se fosse, faria novamente, foi ter alfabetizado os meus 2 filhos em português. Os 2 sabem ler, escrever, inclusive meu filho escreve cursivo, por causa das aulas de português. Porque na escola aqui eles não ensinam cursivo. Não ensina. Não ensina. Verdade. Na não terceira série, eles dão uma pincelada no cursivo, mas eles falam assim pra criança, continua do jeito que você quiser. Tá claro que ele vai procurar a letra bastão, que é mais fácil, né? Mas meus 2 filhos foram pro Brasil ano passado, sozinho, fizeram conexão em São Paulo, sozinho, uma de 12, um de 15, não tiveram nenhum problema, conversou com a família toda. Então, assim, uma coisa que eu fiz e que eu falo, faria de novo, é isso, ter alfabetizado meus 2 filhos em português. Que legal. Então, fica a dica aí para as mamães que estão aqui nos Estados Unidos, que têm os seus filhos nascidos aqui, invistam em aulas de português, ou se não for possível, invistam em livros infantis em português, conversem com as suas famílias, incentivem seus filhos a escrever cartas, né, para os pais, para a família lá no Brasil, mesmo que a gente saiba que tem um celular e tudo, são formas também, né, de estar aí fomentando essa coisa do português na família. Para mim foi muito difícil, não vou mentir para você. Por eu estar fora de casa, eu trabalhava à noite e meu marido ficava com as crianças. Então, na parte da manhã, quando eles tinham até 4, 5 anos, eles até falavam o inglês. Depois que eles foram full time... Inglês ou português? Português. Aí, depois que eles foram full time para a escola, ficou mais difícil, porque eles chegavam em casa 2h30, 3 horas. Eu tinha que sair às 4h30, 5 horas, né? Para estar no trabalho. Seu marido fala inglês? Meu marido fala inglês, então, muito rápido, eles, tipo assim, totalmente switch off, né? Eles perderam totalmente o português. E eu tentei, até botei na salinha, a Shirley, que ela é uma realtor, mas ela é professora também, e ela dava aula no basement dela. Ela tinha uma classe de, 10 crianças às vezes, e durante a semana, à noite. E eu até apliquei, falei assim, não, eu tenho 2 filhos, Shirley, você pode? Posso, não sei o quê. Mas ela mesma ficou frustrada, porque meus filhos não falavam, não tinham contato. Então, só tinha contato quando eu estava com ela. Aí ela falou assim, Jane, me desculpa, depois de 1 ano, ela falou assim, olha, não dou conta. Não dou conta porque seus filhos não estão pegando. E fica muito frustrada. Como é que foi para você? Né? Tipo assim, como é que você fez para... ensinar os seus filhos? E tem alguma dica que você pode dar para mãe que se encontra no mesmo caso que eu? Porque às vezes até quando os pais são os 2 brasileiros, os filhos escolhem, eles não querem falar português. Então, para mim foi mais fácil porque meu esposo é brasileiro. Então, em casa a gente só exige português. Até hoje, às vezes meus meninos falam inglês, mãe, você entende inglês? Eu falo, entendo, mas eu quero muito que você fale em português para eu ver como está seu português, né? Que eles não têm sotaque nenhum, eles parecem que nasceram no Brasil. Mas o que eu falo para os meus alunos? Porque como a gente se encontra uma vez na semana, eu falo para as mães que é muito pouco tempo, 2 horas na semana. Então, eu falei para todas as mães o seguinte, fazer brincadeiras. Brincadeiras assim, um dia é o Portuguese Day. Ninguém, até um americano, para você é mais difícil porque o seu marido é americano. Então, se ele não falar nada em português... é um pouquinho mais complicado. Mas se ele falar algumas palavras em português, você pode fazer o Portuguese Day. Aí, nesse dia, é obrigado a falar só o português. Quem falar inglês vai pagar uma prenda. Sabe? Vai lavar as vasilhas, vai limpar o banheiro. E aí, eles não querem fazer isso de jeito nenhum. O que eles vão fazer? Eles vão se esforçar para falar o português. Né? Então, tem várias coisas que você pode fazer com os filhos para forçar eles a falar português. Gente, é muito importante. Ligar para os seus pais no Brasil, botar no meeting, no Zoom lá, né? Para conversar, sabe, como se estivesse frente a frente. Eu falo sempre para os meus meninos, no Brasil ninguém fala inglês, vocês precisam se comunicar com a sua família. Sim. Agora, depois que eles vieram, fizeram um grupo do WhatsApp só dos primos, só conversa em português no grupo. Então, assim, para eles é bom porque eles estão praticando, né? E são coisas assim do cotidiano, né, que a gente utiliza que podem ser. Então, eu falo para os meus alunos assim, faz o Portuguese Day, ou pode ser assim também. O café da manhã, se todo mundo toma o café da manhã junto, pode ser todo o café da manhã é obrigado só português. Ter aquele momento só de português, porque aí força a criança
a falar só português, a pensar em português. Mesmo que eles falam amarelo carro, né? Que é o contrário do português, mas eles estão tentando, eles já sabem que o carro é carro, o amarelo é amarelo, né? Então, tem que tentar. Se não tiver o Português Day na semana, vamos supor, toda sexta é Português Day, todo sábado. Faça uma refeição ou uma hora. À noite, aqui em casa, é só português. Faça aquele momento só de português. E tentar também assistir um filme em português. Por exemplo, não filme adulto, porque mesmo que as crianças sejam adolescentes, eles vão entender talvez a linguagem dos adultos, mas um filme misturado, como o Pica-Pau, o filme do Pica-Pau, um filme mais assim para adolescente, que falam mais linguagem de adolescente, assistir em português, a família toda. É uma dica também que é boa. Uma leiturinha também dos seus livros à noite, né? Uma leitura dos meus livros. Então, gente, Amazon para ter os livrinhos em português em casa à noite. Então, ao invés de contar aquela historinha em inglês, você vai contar em português e vai interagir com a criança, né? Muito Tem legal. mãe que manda mensagem assim, Lília, eu já não tô aguentando mais os seus livros. Eu já sei seus livros de cor, de trás para frente, porque todo dia à noite meu filho quer que leia para... Ai, que bom, que bonitinho, né? Isso é muito bom. É muito bom. Eu acho muito querido. Eu também gosto muito dessas mensagens. E, bom, você já falou atividades práticas, né? Pra gente fazer, né, joguinhos. Eu gostei bastante. Gostei bastante. Vamos falar um pouco agora da maternidade, a rede e realidade, né? Como você concilia maternidade, trabalho e sendo produtora de conteúdo, escritora, todas essas coisas assim. Como você... A gente sempre tem vários hats, né? Vários chapéus que a gente usa, né? Então, como que você concilia, assim, tendo tantos hats para você usar? Olha, eu vou falar para vocês que não é fácil, né? Aqui nos Estados Unidos, principalmente, nossa carga horária é muito extensa, é muito cansativa. Mas, assim, eu sempre quis muito ser mãe. Então, como Deus me abençoou, eu falei, gente, eu preciso me dedicar aos filhos também. Então, eu fiz o meu horário mais ou menos no tempo que eles estavam na escola de trabalho e ficava bastante com eles. E isso, para mim, foi, assim, muito gratificante, porque eu fiz o que eu queria fazer com eles. Ensinar mesmo, quando meu filho era pequeno, quando eu chegava em casa, era eu e ele, que meu marido trabalhava à noite também, e era o meu tempo de ensinar. E a gente brincava. Então, assim, eu aproveitei bastante a infância dos meus meninos. Não tanto quanto eu gostaria. Mas aproveitei bastante. E eu acho que as mães... às vezes a gente se culpa muito. A gente tem essa coisa de... Ai, não tô sendo uma boa mãe, não tô conseguindo fazer. Mas, gente, a mãe faz o que pode. As minhas filhas estão com 25 e 17. Eu ainda acho que eu tenho essa coisa de estar ali cerceando o tempo todo. E, às vezes, elas falam, minha mãe, você sufoca a gente. Mas pra gente que é mãe, sempre fica... Elas falam isso? Falam. Minha mãe, você sufoca, você não deixa a gente respirar. A Maia fala, você não me deixa. Aí eu faço aquele draminha, né? Minha mãe... Eu vou te dar um conselho. Vá viver a sua vida. Se coloque em primeiro lugar. Isso? Fala! Está aqui no meu celular. Se coloque em primeiro lugar, porque você não está se colocando. Ou seja, às vezes, eu acho que eu estou sofrendo daquilo que a gente chama de síndrome do ninho vazio, né? E elas nem saíram de casa ainda. Imagine quando sair. Oh, my God. Então, né, a gente como mãe fica... Eu já estou me preparando para esse ninho vazio aí. Eu não estou pronta ainda. E olha que as minhas já têm 25 anos. O meu pegou e voou. Meu primeiro pegou, tchum. Aí eu falei assim, ué, mas já? Você só tem 22 anos, já vai? Aí ele assim, tô indo. Aí eu falei assim, nossa. O meu vai terminar high school daqui 2 anos e ele já tá, mãe, eu vou pro college, eu vou te deixar, mãe. Eu falo, não, meu filho, ainda não, fica, vamos, mãe, eu sou americana. Eu falo, não, você é brasileiro, fica comigo até você casar. Não, mãe, eu quero ir fazer meu college, quero viver minha vida. Não, mas é muito engraçado. Mas mãe, é bom. Mãe brasileira com filho americano, a gente passa essa confusão, né? Porque a gente culturalmente é criado de um jeito e quando chega aqui eles têm uma outra forma de ver visão. A adolescência, a fase adulta, né? A gente sofre mesmo. E a gente quer manter a cultura a gente quer manter. Né? Mas o meu marido, ele me ajuda muito, sabe? Ele fala, Rejane, quanto mais novo ele sair de casa e pegar a responsabilidade, melhor vai ser. Porque ele não vai ficar na dependência da gente, entendeu? O meu marido também, ele não é o pai delas, né? Mas Maria Clara menos, porque 25, né? Mas a Maia tem 17.
Mas ele lida muito mais fácil com essa coisa da adolescência e dessa liberdade assistida do que eu. Tanto que ela não comunica comigo, não. Ela já manda pra ele. Ela resolve com ele. E aí ele fala, ó, Maia disse tal coisa, tal coisa. Aí eu falo... Aí ele só diz, baby, fique tranquila que tá tudo bem. É desse jeito. É a confiança, né? Exatamente. É a confiança. Aqui eles constroem essa coisa da confiança muito Olha, rápido, eu muito contei isso cedo. uma vez, que eu carreguei pra mim. Fala assim, que a mãe boa é a mãe que se torna desnecessária. Desnecessária. Já Meu ouvi Deus, isso. então Porque sou a mãe má. Porque quando Eu sou a mãe má. quando eles começam a não precisar mais de você, é sinal que você fez um bom trabalho. Exatamente. Meu Deus, então eu tenho que rever meus conceitos, porque assim, É eu... difícil. Nossa. Mas é tudo, se a gente pensar, eu estava conversando com uma amiga hoje, é tudo a respeito do controle. Porque a gente, quando as crianças são pequenas, nós controlamos eles, né? Nós controlamos onde eles vão, o que eles querem comer, onde o que vestir, isso, aquilo, outro. Quando eles já começam a ter a própria vontade, a gente tem que largar um pouco, né? Deixar, ficar só olhando, Tô achando que eu sou uma mãe supervisionando. tóxica. A gente fica supervisionando, né? E depois tem que deixar a avó sozinho. E a perda do controle é que a gente quer segurar. O que faz a gente ficar sentindo essas coisas é a perda do controle. Porque a criança não é mais criança. Acho que eu sou uma mãe Não precisa tóxica, mais viu, da gente? gente. Não precisa Preciso mais da rever gente, isso, entendeu? com certeza. Então, é uma coisa assim que, quando a minha psicóloga falou, beijo pra você, viu, Sofia? Ela falou assim, Regiane, é o controle. É o controle. Mas você também passou por isso? Mas claro. Ai, obrigada, senhor. Achei que era Mas, só claro, eu. eu era aquela mãe helicóptera. Eu era aquela helicóptera. olha, Que eu ficava assim, ó. Vou confessar que eu Vai aonde? comecei a fazer terapia ontem para conseguir lidar com isso. Para lidar com a ideia de que a mais nova também, tipo, com 17 anos, a Maria Clara demorou mais de ter essa liberação. Mais Mas velha, a filha mais velha. É, porque já Filha chegou mais aqui velha. com 18 É, anos. filha mais Mas velha. a Maia, que cresceu aqui, já tem... Nossa, e para mim tá sendo um choque. Eu vou rever meus conceitos, viu? Mas vamos lá, então, aprendizado, né? conta Tudo pra aprendizado. A gente tava falando sobre, né, essa coisa da conciliação da maternidade. Então, nós conversamos aqui, veio uma coisa na minha cabeça que eu vou falar para vocês e para quem vai assistir o podcast. Nós, como mães que estamos preparando para, né, para viver essa síndrome do ninho vazio, eu acho que a gente tem que procurar coisas para nos satisfazer. Por exemplo, eu já planejei que quando eu estiver sozinha, eu vou escrever um monte. Eu quero escrever, porque me dá prazer escrever. Então, eu acho que eu tenho que usar o meu tempo ao invés de ficar chorando porque meu filho saiu de casa, porque meu filho está longe. Eu vou ter que começar a pensar, poxa, agora vai ser eu e eu, né? Então, eu não posso mais querer que o meu filho fique aqui. Aí, as pessoas que tivessem vivendo isso, procurar um psicólogo, né? Uma terapia, mas também procurar, assim, nos momentos que dá aquela deprê, procurar fazer uma coisa que te dá prazer. Tem gente que gosta de artesanato, tem gente que gosta de assistir alguma coisa. Eu acho que a gente tem que procurar, assim, essa E é interessante, eu sempre esperei muito por isso, né? Não vou fazer isso aqui, senão a gente vai virar terapia aqui, né? Papo de terapeuta. Eu sempre esperei muito, mas agora eu fico com muito medo do que está acontecendo aí fora. Eu tenho muito medo do que está acontecendo fora, né? De droga, de gravidez, dessas coisas. Mas, enfim. Mas, olha, uma vez eu conversei com uma psicóloga até sobre isso, e ela me disse assim, que nós não podemos fazer nada como mãe. A única coisa, nosso dever como mãe é alertar desde criança. A médica Então, se dela você falou isso alerta comigo desde quando eu fui me criança, queixar. nós não vamos poder, felizmente, colocar eles numa redoma de vidro, verdade. né? E proteger eles. Então, filho, olha, eu falo para os meus filhos assim, ó, toda escolha tem consequência. Você vai escolher se a consequência vai ser boa ou vai ser ruim. É verdade. Vai através das suas escolhas. Então, fala não porque você achar que deve e fala sim porque você acha que deve. A E médica dela vamos disse E isso. escolher as amizades certas. Ela só Isso está eu fazendo o sempre falei. papel dela de adolescente. Você Aham. precisa liberar Entender. ela. É. Então, Mas, ó, é importante, mesmo adolescente, a gente ainda ter tempo com eles, viu? A gente não acha, adolescente, agora não quer nada, porque tudo para eles é boring, não quero nada, não quero fazer nada, mas é muito importante, porque eu falo uma coisa.
Criança pequena, qualquer pessoa cuida. Babysitter cuida, vovó cuida, titia cuida. Mas adolescente é pai e mãe. Não é babysitter, não é avó, não, é pai e mãe que cuida de adolescente. Verdade. É verdade. E vem cá, aproveitando que a gente está falando sobre essa coisa de acessos, né? Como é a recepção do pessoal? Você tem redes sociais ativas com relação a isso? Você recebe muita gente no seu Instagram? Ou é com seus livros ou é uma coisa assim mais, né? Você mais frente a frente? Como é essa receptividade das pessoas? Não, eu recebo bastante mensagem de pessoas, né? Pessoas assim querendo saber como que é que eu faço para escrever, como eu faço para publicar livro. Recebo também mensagem de pessoas esses dias mesmo. Lá em Framingham, eles têm um programa que chama Duolingual. Tem 2 ou 3 escolas, se eu não me engano, que eles ensinam português de manhã e à tarde inglês. Achei super bacana esse programa. Então, as crianças estão sendo alfabetizadas em português e inglês ao mesmo tempo. Você tá brincando. Sim, eu sempre falei Framingham. isso. Por que eles ensinam a segunda língua quando eles começam a high school? Não, Isso agora- makes no sense. Então, agora em Framingham já tem isso. Aí, Escola pública? escola pública. Oh, E nessas porque escolas, Framingham tem muito brasileiro. Muito brasileiro. E nessas escolas, eu acho que parece que está tendo até que sortear as crianças, porque todo mundo quer que as crianças entrem nesse programa. Então, acho que Então, são o 2 ou programa 3. é pioneiro? É um programa Não, começou tem pioneer? pouco tempo. É, pioneer, né? É. Tipo assim, começou há pouco Tem tempo. Acho isso. que não, porque em Malden já tem. Quer dizer, Não, no mas caso. em Framingham foi. Mas- Em Framingham não tá, tem em muito tempo, Framingham. não. Ah, ok. Não tem muito tempo, não. Porque em Malden tem escolas, só que privadas, que as crianças já começam com a educação Então, inclusive, bilíngue. vieram 2 professoras aqui de Framingham. Sim. Uma delas é professora de português na escola que tem esse programa. A outra, se eu não me engano, é de inglês. Mas eu fui convidada para ir numa escola de lá e eu li meus livros para as crianças todas lá. Uau. De kindergarten até 5ª série. Então, assim, eu recebo vários convites. Eu já fui em daycare também, ler meus livros. Eu recebo muitas mensagens, assim, boas. Nunca recebi nada ruim, não. Nem um feedback ruim até agora, não. Espero não receber, né? E você pensa em... porque você me disse que um dos seus livros está à venda nas escolas do Brasil, certo? Aham. Você pensa em fazer o mesmo para as escolas daqui dos Estados Unidos? De repente, nessas escolas em Framingham, que estão sendo, tipo, pioneer, ensinando português, inglês, você pensa em fazer E a mesma vender? coisa? Vender os seus livros? Livrarias brasileiras também. Everett tem uma. Você já pensou nisso? Não, nunca pensei. Temos E nem várias oferecer também para as livrarias. escolas, ainda não pensei, mas é uma boa ideia. É, porque, tipo assim, se me veio agora, Aham, tipo, porque você falou assim, esse livro tá, tipo assim, lock-in Aham. para vender nas Nas escolas. do Brasil. Então, por que não, tipo assim, oferecer e nas escolas dos Estados Unidos também, que no caso tem o programa bilíngue? Bilíngue, eu vou falar uma coisa que você me abriu a oportunidade agora. Isso aqui é uma cartilha que eu e uma psicóloga aqui. Eu e uma psicóloga acabamos de desenvolver. Ela. Aqui tem água para você. Ela tá em português e espanhol. Aham. Com título em inglês, né? Sim. Por quê? Porque nós queremos que as crianças que leiam essa cartilha entendam como funcionam as escolas daqui dos Estados Unidos. Aham. Aí a gente colocou aqui, ó. Para eles já se prepararem, Sim, né? tem atividades Legal. que eles vão colorir, tem atividades também para eles fazerem. E cada página fala um pouquinho sobre as escolas. Por quê? Aquele caso do livro que eu estou fazendo em inglês. Eles vão chegar aqui sem saber nada. Nada. Eles não vão saber que eles precisam erguer a mão para ir no banheiro. Aham. Vai Vai ter essa passar versão mal. em português? Português e espanhol. Essa aqui Ok, está em português. Tá em espanhol. Tá em espanhol. Essa tá em Aham. espanhol mesmo. Então, esse aqui... Eu a gente- amo espanhol. Então, esse aqui a gente quer vender para as prefeituras. Sim. Para as prefeituras doar para as crianças. Sim. Por exemplo, chega um hispano que não fala inglês, aí a professora vai falar, olha, eu tenho para você, você leva para casa, você e seus pais vão ler e vão fazer as atividades para Gente, que que você possa fantástico. entender como funciona as escolas aqui nos Estados Unidos. Você tem amigas... Muito bom, né? Você conhece as Uma ideia meninas, maravilhosa. né? Aham. Das professoras, você conhece elas? Não. Não, as eu conheço professoras- outras também. Mas essa minha amiga também que me ajudou, ela é psicóloga nas escolas. Então, ela está fazendo a publicidade do livro, porque a gente quer vender uma grande quantidade para que as escolas doam. Entendeu? A Ela é gente não quer vender. hispana? Não, Luciana Castriona é uma brasileira. Legal demais. E o Rodolfo é brasileiro. Deixa eu te Legal perguntar mais demais. uma Legal que ficou coisa isso aqui. também. Olha só.
Ficou Olha muito isso. legal, tô vendo. Lindo, Adorei. colorido, né? Não, eu Perfeito, adorei. olha. Adorei. Deixa eu tirar uma dúvida também. Você está vendendo na Amazon, mas você participa de feiras de livros, de eventos. Agora mesmo em setembro, vai tem acontecer chove, né? um Setembro. evento em Framingham, que é uma feira geral de brasileiros, americanos e tudo. Seria bem bacana se você pudesse estar lá com o pessoal para poder E divulgar quem mais. tá administrando, você sabe? Depois eu te passo Então tá contato. bom, a gente conversa. Depois eu aceito. Os Nos contatos. contatos, Não, eu os participo bastidores. sim de feiras, eu participo. Sim, é uma boa oportunidade, né? De super, participar de eventos, para super. fazer contação de história pro público. Nossa, muito bom. É, muito legal. Aí eu tenho também um trabalho voluntário. Todo primeiro sábado do mês, eu vou na Biblioteca de Marlborough e leio um livro em português para as crianças brasileiras. Apesar que não está tendo... Assim, eu não sei se é porque a biblioteca não está divulgando muito, mas não está tendo tanto. Mas vai alguns e eu faço esse trabalho. De repente, bacana também divulgar na comunidade, né? Eu divulgo no Maralist, que é aquele Facebook que sim. tem dos brasileiros, eu divulgo sempre. Mas que eu falo tem. assim, uma divulgação um pouco mais direcionada para grupos, porque inclusive, não sei se você conhece a Raimunda, eu não lembro o nome dela, é a mãe da Raimunda. Filha da Filha da Raimunda. Como Márcia é o nome dela? Rocha. A Márcia. Conheço. Então, a Márcia tem um trabalho bem bacana também. A gente né, faz com parte do leitura mesmo por livros. de um grupo de escritores. Eu tô junto com ela nesse grupo. É mesmo. Boa Muito ideia. legal. Escreve as ideias aí, ó. Senão vai Quero escrever. o meu contato, viu? Já Que vai, depois já vai a gente escrever, pode, né? já vai escrever Já vou das botar o nome ideias, da Márcia aqui. senão vai começar a Afinal de esquecer. contas, podcast também é negócio, né? certeza. Também é network. É verdade. Você tem mais pergunta aí pra ela? Deixa eu ver. Acho que é 14. Vamos ver aqui. Não, isso ela falou, né? De como ela, tá. né, incentivar, de se apaixonar pela leitura. Pronto. Uma frase que toda criança deveria ouvir. A gente podia fazer um bate-bola com ela, né? É. A gente fala uma coisa, ela fala uma palavra. Mas antes essa. Uma frase que toda criança deveria ouvir. Sobre livros, Sobre assim. livros? Aquela frase que impacta, que é uau. Do mesmo jeito que a né? sua professora te impactou? Quando Com você o estava na livro? 5ª série no ginásio? Deixa eu ver. Eu acho assim, a leitura pode te levar aonde você quiser. Lindo. Gostei. É porque através da leitura você pode É verdade, né? viajar. A gente viaja, né? Aham. É agora que eu, depois de velha, que eu tô começando a ler e escutar livros. Porque quando eu dirijo 35 minutos para chegar no trabalho, 35, 40 minutos, né? Então, nessa, eu boto meu Audible e eu vou que vou, meu filho. Vou lá, penso. Às vezes as pessoas me veem e eu tô lá deep no meu livro, né? Eu Ouvindo escuto as também, eu coisas. gosto também. E eu gosto demais, gosto demais. Fiz um bate-bola rapidinho aqui. Vai lá, Então, vamos lá. Ah. Sem pensar muito, Ai, tá? ai. Um Ah. sonho. Sonho, abrir uma pré-escola bilíngue em Marlborough. Uau. Um desejo. Desejo? Ficar rica. Yes? Mas você já é rica. Ah, não, eu sou Você rica não de dinheiro. Eu Você quero quer ficar ter rica de dinheiro, né? você quer grana, Não, eu sou, você eu quer sou ter rica grana. do que o dinheiro não compra. Exatamente, Verdade, você já é verdade. rica. Sou Nós já rica. somos. E agora vai somos. ficar rica de dinheiro, vai vender rios de livros. Ah, e ficar famosa também, é um desejo. Oh, uau. Uma meta. Uma meta é terminar um curso que eu comecei a fazer para tirar um certificado de ser professora de pré-escola aqui nos Estados Unidos. Legal. O amor pra você. Amor, meus filhos e meu esposo. Brasil, Ziu. Brasil, o melhor país para se viver. Estados Unidos. Está no meu coração. E livros. Livros me levam onde eu não posso chegar com os meus pés. Ai, que Uau, lindo! Gostei, adorei. Gostei pra caramba. Gente, a gente está chegando até o final aqui do nosso programa. Gostei demais do papo, Lilian. Obrigada. E como é que você tá? A gente já falou que você está no Amazon e você dá aula. Como é que as pessoas que estejam interessadas podem te encontrar para dar aula? Então, se me mandarem uma mensagem no meu Instagram, eu consigo enviar o meu WhatsApp para que eles possam entrar em contato. Aham. E qualquer coisa dos meus livros também. Não tem um link não que eles apertam, vai direto Tem, lá no no seu meu, WhatsApp? na minha bio lá do WhatsApp, do Do Instagram, tem aquele link
que eles falam, né? Então, cada link leva para um livro. O meu último livro, gente, que tá, assim, maravilhoso, que é sobre um criador de galinhas, eu falo antes de terminar. Pode falar. Até eu elogiei ela, gente. Se você viu o jaleco dela, gente, da galinha pintadinha, uma gracinha. Eu mandei fazer em homenagem a esse livro, porque fala de um criador de galinhas. Então, esse livro ainda não tá lá no Linktree, porque eu fiz o Linktree antes de fazer o livro, né? Mas esse livro fala de um homem que ele amava criar galinha, tinha mais de 100 galinhas. E aí, deixa eu fazer assim, que daí dá pra todo mundo ver lá quem tá assistindo. Deixa eu botar assim. Então tá bom. Isso. Aí ele contava, todo dia ele contava as galinhas dele. Um dia ele descobriu que uma das galinhas tinha sumido. Aí ele correu para chamar os vizinhos para ajudar ele a... Aí ele estava contando e a Matilda sumiu. E ele chamou os vizinhos. Só que aí um dos vizinhos foi lá e falou uma condição no ouvido dele. Aí ele falou, não aceita essa condição. Aí os vizinhos, então a gente vai embora. Não, tá bom, eu aceito. Aí começaram a procurar a galinha. Só que ninguém sabe qual foi essa condição. Aí ele começou a falar como que era a galinha, a Matilda. E de repente um dos amigos achou a Matilda. Aí depois... fizeram uma festa para comemorar a chegada da Matilda. Mas ele era muito mão de vaca. Ele não dava nem vendia nenhuma das galinhas. Por isso que fala que ele era avarento. E aí, só que a condição era que ele tinha que dar uma galinha para quem achasse a galinha perdida dele. Aí ele deu a galinha de boa. Só que no meio da festa, alguém chegou gritando assim. Quer ver? Aqui é a festa. Aí alguém chegou gritando, todas as galinhas sumiram, que alguém deixou a porta do galinheiro aberta. Meu Deus. Só ficou quem? A Matilda. Que tinha. Aí ela ficou. Aí ela sabe onde estão as galinhas, mas ela não vai contar pro seu Bento. Olha a cara da Matilda. Ela só vai contar para quem lê o livro. Então o seu Bento não pode saber onde estão as galinhas. Aí ela fala que um pouco das galinhas foram para Itália pular de paraquedas. Algumas outras foram para Amsterdã andar de bicicleta. Elas foram atrás dos sonhos, né? Algumas foram para os Estados Unidos, esquiar na neve. Aí a pessoa que está lendo fala assim, e você, Matilda, você não foi realizar seu sonho? Ela falou, não, o meu sonho era ficar aqui mesmo. Era escorregar na ladeira, ciscar no quintal, brincar de jogar sementes. Aí pergunta no final, e você, leitor, qual o seu sonho? Aí quando você lê, você desperta nas crianças também para elas falarem os sonhos que elas têm, né? Então, eu tenho um aluno, gente, que ele é incrível. Ele... deixa eu ver essa última folha aí também, né? Deixa sim, que Lilian foi eu Roque e foi o Valdomiro Neto que ele ilustrou. Ele tá aqui ou no Brasil? Não, no Brasil. No Brasil. Muito legal, gostei. Legal e a capa demais. tá perfeita também, né? Sim, tá. E aí eu dediquei pra minha mãe, que a minha mãe ama criar galinha. Gente, minha mãe cria galinha nos Estados Unidos, filha. Então eu preciso conversar com sua mãe, porque eu já disse, eu tô de mudança agora. E lá na casa tem uma garagem fechada. E eu já disse ao meu marido, pode inventar e achar um chicken pool pra gente colocar galinha. Então a gente tá negociando, eu preciso conversar com sua mãe. Minha mãe é ótima pra criar galinha. Mas aí eu tava falando do meu aluno. Como é que ela cria no frio? Elas voam. No frio? Pra panela. Meu Deus! Ela fala pros meus filhos, né? Não, mas deixa eu falar, ela sobrevive. Não, tem uma lâmpada, elas colocam a lâmpada. Se tiver uma casinha, ela sobrevive no frio. Opa, já vou conversar isso com meu marido. Vou pro panela. É porque meus meninos falam, mas onde foram parar? Minha mãe fala, voaram tudo pra Flórida. Mas eu tava falando, eu tenho um aluno que a gente inspira muito as crianças quando a gente trabalha com criança. Isso é uma coisa assim, uma satisfação que eu tenho muito grande. E esse meu aluno começou a escrever, porque ele também queria fazer um livro. E aí ele escrevia várias histórias. Então, numa dos lançamentos dos meus livros, eu deixei ele levar uma história para ele ler. O pai dele falou, Lília, você tem que ver como ele está desenvolvendo a leitura dele através das histórias que ele está escrevendo por sua causa. Então, assim, eu fico muito emocionada quando eu vejo que um aluno se apaixona por mim e, assim, né? E eu incentivo ele a desenvolver essa leitura, essa área muito bom. De escrita. Muito bom mesmo. É uma experiência, assim, incrível, né? É a gratificação. Muito. É a gratificação, né? É o que importa da vida. É você, nem que você, pelo menos todos que você tocou, já passou pela sua mão, né? É maravilhoso.
Falar agora das redes sociais, né? Que ela falou, você pode me encontrar lá no Instagram, mas não falou as redes sociais. Deixa Instagram, LinkedIn, Facebook, se tiver site. Aproveita para fazer a sua propaganda. Meu Instagram é lilianrock.psicopedagoga. Meu LinkedIn, se eu falar para vocês que eu não sei de qual, você acredita? Procura lá Lilian Rock que vai aparecer, né? Coloca lá na busca. Só, o Rock é meu sobrenome de nascimento. Quando eu casei, e olha, eu vou contar uma história rapidinho para vocês. Meu sobrenome é Correia Rock. Lilian Correia Rock. E na 4ª série, eu sofri bullying com meu sobrenome. Na Correia ou no Rock? Nos dois. Eu apanhava de Correia e dançava um Rock. Aí quando a professora fazia chamada, aí os meninos levantavam e falavam assim, Lilian apanhou de Correia e dançou um Rock. Eu falava, gente, eu vou sair desse Rock, eu quero esse Rock, eu não quero. Ô, amiga, desculpa. Não, mas é muito... Hoje, gente, eu já me curei. Menino tem uma quando criatividade. Eu casei, eu falei, vou me livrar desse Rock, mas já tinha me curado. Eu fui e tirei o Rock depois de Oliveira. Só que aí quando eu escrevi, eu falei, gente, pra que eu tirei o Rock? Era tão diferente. Aí ficou Correia de Oliveira. Aí Correia de Oliveira agora, isso. Mas o Rock é meu nome de... artístico. É meu nome artístico, mas é meu nome de nascimento também. Então, eu amo o Rock hoje, amo Correia também. Mas eu sofri muito, gente, quando eu era pequena com esse nome, sabe? Aí eu era doida pra tirar, depois arrependi. Olha só. Quer dizer, você agora um pouco, né? Você irônica, ela preferiu continuar apanhando de Correia, mas não queria dançar rock. Não sou rock de jeito nenhum, tô fora de rock. Mas então, assim, no LinkedIn pode ser Lilian Rock ou Lilian de Oliveira. Tá? Então, não tem problema, mas o Instagram é mais prático, o né? Instagram eu uso mais isso. E telefone, se alguém quiser entrar em contato, tem lá no Instagram também? Tem, mas eu posso deixar. É bom, se alguém quiser, gente, fazer contação de história, fazer participação em eventos de livros, livrarias brasileiras, bibliotecas brasileiras. Você sabe que tem uma aqui, né? Onde? Em Lowell? Não, acho que é em Auburn. A Libby, isso. Então, eu já fui fazer evento com a Michelle. Com a Michelle, conheço, então. Conheço. Libby, né? Então, gente, qual é seu telefone? Deixa aí pra gente. 508-395-0397. 508-395-0397. Perfeito, gente. Se vocês quiserem entrar em contato com a Lilian, ela também vai começar a dar mentoria, tá? Ou isso que eu ia dizer, vai começar a dar mentoria de como escrever um livro. Eu acho até que eu já vou conversar com ela, viu? Conhecimento, a gente tem que vender. Às vezes, nosso conhecimento a gente tem que vender. A gente dá até uma certa parte. Dá, e depois a gente vende. Isso que eu vou falar, assim, ó, a gente dá no início e em troca, alguém compra um livro, entendeu? Exato. Eu vendo um livro e em troca eu dou uma mentoria. Não, mas se alguém tiver alguma dúvida de como, não escrever, na verdade, mas como publicar. Porque escrever é uma coisa que vai sair de você. Entendeu? Você escreve a sua história. Agora, publicar já vai envolver mais pessoas. Aí, com certeza, eu posso tirar dúvidas que eu sei, porque eu também não sei, assim, muita coisa, que eu também não sou muito experiente. Mas eu posso sim. Mas o que você sabe já deu quantos livros aí, 4 livros já nasceram. O 5º vai sair agora no outono. Qual é o 5º? Tô vendo vai sair aí. Não, esse aqui não é um livro, esse aqui é uma cartilha, né? Tá. Agora o 5º é o Maria doesn't speak English. Maria das Antes. Maria das Antes speak English. Isso. Legal. Gostei, adorei. Ou seja, Maria não fala inglês. É igual a Isadora. Mas a Isadora se comunica, né? Demais. Eu falo pro meu... Às vezes as pessoas perguntam assim, mas você não fala muito bem inglês. Como você fala com seu marido? Eu digo, gente, existe uma linguagem, que é a linguagem universal do amor. O olhar, né? Diz tudo. Gestos. As bocas se encontram, não precisa falar. Pra que eu vou falar? Se eu posso beijar? Mas agora eu tô melhorando muito, viu? 90% Mas é a prática. que eu era. Sim, né? a prática. Por isso que para ensinar português para as crianças também tem que ter prática. Verdade. Mesma coisa. Verdade. Gente, mas muito obrigada, viu? Foi uma honra estar aqui. Amei Amei o papo. Pensei assim, nossa, eu vou ficar muito nervosa, vou gaguejar, não vou conseguir falar, mas foi muito de boa. Falou muito bom, maravilhosamente muito bom. bem. Adorei. Eu também quero agradecer pela honra de estar aqui hoje, né, como co-host. Com a minha amiga Rejane aqui no Ponte Brasil SC, a sua ponte. E a gente vai se ver aí mais algumas vezes, tá, isso aí, gente. Um beijão, a gente vai ficando por aqui e até semana que vem.